Como eu não matei meu pai à tapa nem nada, eu agora vou pegar isso aqui e vou copiar no meu segundo método. Vou fazer as devidas alterações. Primeira coisa, que agora eu não tenho mais um obter, né? Eu tenho um obter todos. Então, minha variável vai passar a se chamar pessoas e ela vai ser um novo list de pessoa. Aí, na sequência aqui, eu não vou precisar desse parâmetro, não tenho necessidade desse parâmetro, porque aqui é um select asterisco, sem o where. Já que é para matar o banco de dados, vamos matar com gosto, né? Direito, né? Fazer direito. Um select sem o where. Então, fiz o select, repara que foi o mesmo método. A única diferença é que esse aqui não tem o where e o outro lá tinha o where. E aí eu tive que passar parâmetro, né? Então foi um pouco mais custoso nessa parte aqui. E aí eu continuo fazendo um teste aqui, sabendo se tem linha. Só que agora o que vai mudar? Eu vou acrescentar uma instrução while, um bloco while, na verdade, para esse objeto. Então, estou botando aqui, ó, while dr.read. O que ele vai fazer? Ele vai ler o bloco. Quando chegar aqui no final, ele vai fazer um cursor já automaticamente para o próximo registro. Aí vai continuar um outro cursor, até chegar no último registro. Então ele faz aqui o while, né? Ele já tem essa propriedade de avançar o cursor automaticamente. E aí eu vou criar um objeto pessoa, e a diferença aqui agora, no final de ter populado aqui, depois de ter populado o objeto pessoa, eu vou adicionar essa pessoa lá na minha lista. Modificações sutis aqui que eu tive que fazer, né? Em relação ao primeiro. Aqui, ó, o meu retorno vai ser um list de pessoa, que já combina aqui, né, com o tipo de retorno aqui, que é IEnumerable. Lembrando que list, né, está contido no tipo IEnumerable. E aí eu fiz o meu select aqui sem o where. Eu quero trazer todos os elementos. Executei o data reader normalmente, conforme eu tinha feito da primeira vez. Testei se trouxe resultado ou não. A diferença é que aqui, em vez de dar simplesmente um read, eu fiz o while, para garantir que eu vou percorrer, né, toda a coleção. O elemento pessoa aqui foi para que eu pudesse, né, popular os dados, e na sequência eu adicionei esse elemento na lista que vai ser retornada. No caso de haver algum tipo de exceção, eu vou retornar nulo. A pessoa não vai retornar nada. Então, quer dizer, não trouxe resultado nenhum. Como eu falei, isso aqui não é o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos é eu especificar para o cara que teve erro e qual foi o erro, né? Que o cara vai ter uma lista vazia. Pô, beleza, mas o que aconteceu? Ele não vai saber, né? Se está tendo falha, se realmente a lista está vazia. Então, o ideal é a gente trazer um tipo de retorno especificando aí o que aconteceu. A única diferença aqui é que ele está reclamando do meu ID, porque nesse caso aqui o meu ID não existia, então ele precisou ser declarado. Em cima, quando eu fiz o try parse, eu já tinha a variável ID, que foi o parâmetro de entrada aqui do método. Nesse caso aqui, como eu não tinha parâmetro no método, eu tive que declarar a variável aqui no próprio typeparse, ok? Então, se ele não trouxer o ID, ele vai dar um exception, dizendo que a pessoa não foi localizada, e se não trouxer linha nenhuma no resultado, ele vai fazer aqui um exception também. E caso ocorra qualquer exception, ele vai dizer que a minha lista está nula, não vai trazer o resultado. Ali vocês podem perceber o quê? Naquela aula lá que a gente falou de estrutura de repetição e tal, esse cara ali vai ficar infinito? Não. Por quê? Toda vez que ele é invocado, ele move o cursor, vamos imaginar uma linha aí, né? Ele vai movendo igual um disco de vinil. Nossa, esse é um exemplo bom, né? A galera sabe bem o que é. Conforme você vai executando esse cara, né, já que o while é uma estrutura de repetição, ele vai avançando essa agulha para dentro do disco, né? A galera não sabe nem que é vinil, mas beleza. Toda vez que você chama esse cara, ele vai te entregar os dados daquela linha atual, e quando você chamar de novo, ele vai tentar pegar a próxima linha, até que chegue um momento que não existe uma próxima linha, aí ele vai parar.
A gente falou naquela aula lá sobre o while, sobre o do while, for each. Então, esse cara é aquela situação que eu falei lá no vídeo, que você tem uma propriedade do tipo booleano que, dado a iteração que você tem, chega um momento que ela fica falsa. É esse exemplo aí. Esse é um bom exemplo de uso de while. Exato. Então, aqui é o read, aqui, né, o parâmetro read do data reader, ele já tem essa função. Quando ele é chamado, ele já avança um registro na coleção. Ele faz e o retorno dele é booleano. Olha lá, passa o mouse ali em cima para eles verem. O retorno dele é um boolean, né, para poder dizer, ó, eu preciso continuar lendo. Então, ele vai dizer, a partir do momento que ele chegar no final, ele vai retornar um falso, e aí você já sabe que ele não vai mais fazer a leitura. Chegou na última linha, não tem uma próxima linha, né? Ele acabou. Exato. E aí aqui dentro do elemento, repara que a gente está trabalhando com array, mas chamando o array pelo nome, não chamando pelo índice, né? Eu poderia fazer. Poderia. Array aqui, botar o DR0, DR1, DR2, DR3, só que eu teria esse que saber cara... Quem é o DR0? Tem que saber exatamente, se mudasse a posição na consulta, já era. Exato. Então, a gente trabalhando aqui com o array nomeado, tem que fazer aqui os nomes certinhos. Então ali, pessoal, vocês conseguem ver que você navega nesse array ali, tanto com string ou com o inteiro. Quiser pegar a primeira coluna do select lá do SQL, né, que você fez, você colocaria DR0 com o inteiro e não entre aspas, e ele te devolveria a primeira coluna, né, que voltou daquele select. É uma maneira também, só que o perigo é esse que a gente falou. Para cada opção que você escolhe ali, você tem que saber a consequência. Se você colocar 0 e por algum motivo outro programador alterar a ordem dessa coluna, você vai começar a popular uma informação de outra coluna agora, na propriedade, né? Provavelmente o nome ele seja uma opção mais penosa para identificar esse dentro do array, mas ele vai garantir que se alguém mudar a posição, vai continuar funcionando. Então tá aí. Segundo método, né, o getAll, o obter todos, trazendo uma coleção. Então, os métodos de leitura já estão implementados. Agora... Um pequeno padawan ficou mal acostumado, né? Vai lá e dá um to-list e já pegaria aquilo tudo. Vou pegar esse começo aqui para a gente fazer o próximo método. Então, aqui, ó, diferença aqui do delete, ó, que eu só fiz um delete em vez de select, né? Passando o parâmetro, pessoa ID igualzinho, né? Por favor, passe o parâmetro, por favor, que tenha um erro aqui. Pelo amor de Deus, tá? A gente já viu já. Pois é. Muito importante isso que o Diego falou, que eu esqueci de botar isso aqui dentro de um try-catch, né? A gente já viu já pelo menos algumas vezes na vida isso acontecer, tá? Em produção. E ainda mais depois não falar para ninguém que fez, né, Diego? Ih, rapaz, não sei o que aconteceu não sei. A gente já viu update também sem o também. É curioso também. Bom, esse aqui então é um típico caso que ele está retornando void. Esse cara aqui tem que ter um tratamento mesmo, mandar um e-mail para dizer, né, que não conseguiu. Alguma coisa teria que ser feita aqui. Eu vou deixar em branco aqui, mas deveria ter um tratamento. E aqui eu estou fazendo a transação somente em operação que vai alterar o banco. Tá? Operação que só vai fazer pesquisa, eu não tenho necessidade de fazer transação. Eu vou criar lock, eu vou fazer ficar um pouco mais custoso, né, em relação à performance, mas aí a questão é eu garantir a integridade dos dados que inseridos, estão sendo alterados e estão sendo excluídos. Então, por isso que o transaction ele é importante sempre que eu estiver trabalhando com operação de CRUD, né, que aí é aquela brincadeira de CUD, né, sem o R ali na sigla, né? Então, eu vou abrir, logo após abrir o banco aqui, ó, eu vou dar um begin transaction. Não, desculpa. Então, a forma de eu fazer a transação é essa daqui. Eu vou criar o objeto transaction na minha aplicação e depois eu vou fazer aqui, ó, que a transação vai ser igual, né, ao início de uma transação na minha conexão de banco de dados. Quer dizer, essa transação ela está controlando essa minha conexão de banco de dados. Então, a partir desse momento aqui,
qualquer operação que eu vier fazer, se eu fizer um insert, update, delete, tudo vai ser controlado por essa transação que eu estou abrindo agora. Se a gente for implementar ele na mão, que o Framework já faz para você já de graça, é isso. Se você tiver 10 operações que vão alterar o banco, você vai conseguir implementar esse padrão que fala que é tudo ou nada. É o all-in, né? Ou você vai fazer todas as operações com sucesso, ou ele vai voltar e vai desfazer tudo que ele tentou fazer. Exatamente. E aqui, ó, eu abri a transação, né? Estou dizendo aqui que o controle de transação está sendo feito através dessa transação aqui. E no meu comando, no meu SQL Command, estou passando essa transação. Estou dizendo que ó, essa operação aqui está sendo controlada por essa transação aqui. Então, cada command que eu venha a criar na minha cascata de comandos aqui, eu vou ter que passar essa transação para ela controlar a operação que eu estou fazendo. Vou passar também um detalhe ali. Você vê que SQL Command ele é uma classe e quando você executa, você dá um new na classe ali, você está chamando o construtor dela. Então, de cara, a gente sabe que o SQL Command tem mais de um construtor, porque o Marcos estava usando, passando uma string, que é a própria consulta, e um objeto do tipo SQL Connection, que é o parâmetro da conexão com o banco, né? Da SQL. Só. E agora ele passou um terceiro parâmetro, que é a transaction. Ou seja, ele tem vários construtores ali, que você pode passar diversas implementações na hora de criar, né? E lembrando nossa base lá de orientação a objeto, né? Isso aqui é o que a gente chama de sobrecarga de métodos, né? Então, eu criei vários métodos com o mesmo nome, porém, passando parâmetros diferentes dentro da minha assinatura. Então, nesse caso aqui, eu tenho vários comandos, e aí, quando eu passo o mouse... No finalzinho lá, ele mostra lá para mim, ó, eu tenho 3 sobrecargas, ou seja, eu tenho 3 formas diferentes de instanciar esse comando aqui, essa classe aqui, SQL Command. Então, quando eu estou escrevendo, quando eu abro o parênteses aqui, ele mostra para mim quais são os parâmetros que eu posso passar. Isso se o REST Sharp deixar, né? Esse miserento. E aí, você fala, porra, como é que ele deixa ter pelo tipo do parâmetro e a quantidade? Você não pode ter aqui, ó. Você não pode ter 2 strings, por exemplo, assim, uma string e o outro você só muda o nome, mas a string também, só com um parâmetro. A quantidade de parâmetro for igual e o tipo for o mesmo, vai dar erro. Exatamente. Tem que ter quantidades e ordem de tipo diferente. Quer dizer, eu posso ter dois métodos que vai receber um parâmetro só. Só que um tem que ser inteiro, o outro tem que ser string, tem que ser datetime. Eu não posso trazer o mesmo tipo, né? Se eu trouxer 2 inteiros, dá erro. Se eu trouxer 2 strings, dá erro. Então, tem que ser quantidade de parâmetros diferentes ou ordem de parâmetros diferentes. Eu não posso trazer string. Por que ele faz isso? Se você perceber, na hora que você passa o parâmetro, ele já sabe que o SQL é do tipo string, pelo valor que o Marcos passou na linha 41 ali, e ele sabe que o objeto com é um SQL Connection e que o outro é uma transação. Então, automaticamente, ele já seleciona o método com a sobrecarga perfeita para atender aquele cenário ali. Se ele permitisse que tivesse tipos iguais, ele não saberia qual escolher. Ele não ia saber qual escolher. Exato. Então, se ele só deixa um com cada tipo daquele quantidade de parâmetros, ele sempre vai fazer a escolha certa. Uma outra correçãozinha que eu fiz aqui, gente, ó, eu botei o processo aqui de abrir o banco e abrir a transação fora do try-catch. Por quê? Se eu deixar isso aqui dentro do try-catch, por acaso disparar um exception, eu não consigo chamar o rollback, porque o rollback estava dentro do bloco, o transaction estava dentro do bloco try. Então, eu não teria como fazer esse disparo aqui do rollback no caso de um exception. Então, eu tive que trazer essa instrução aqui para fora do try-catch para que eu tivesse condições de chamar um rollback. Então, como é que funcionou aqui agora? Eu fiz o execute no query, porque eu não quero ter retorno, estou fazendo um delete, né? Não vai ter um objeto de retorno. Então, eu fiz o execute no query e, na sequência, eu fiz o commit. Quer dizer, qual é o meu fluxo principal? Meu fluxo principal é executar o delete. Então, se eu conseguir fazer, eu faço o commit.
Se der algum exception, eu vou fazer um rollback, ou seja, eu vou anular a operação que estava sendo feita, a alteração que estava sendo feita. Então, meu fluxo normal, né, o caminho feliz, é eu excluir o registro. Então, fiz aqui... A gente ainda poderia, por exemplo, ali, o que ele está fazendo? Exatamente o que ele falou. Está tentando deletar, passou o parâmetro e tudo mais. Só que o execute no query, ele tem um retorno também. Ele vai te dizer quantas linhas foram afetadas. Se o cara passar um parâmetro, por exemplo, de um ID de uma pessoa que não existe, ele vai retornar 0, e nesse cenário aqui a gente vai dizer que deletou, mas não deletou, entendeu? Olha lá, tá vendo o inteiro ali? O retorno é uma quantidade de linhas afetadas. Então o redondo era o quê? Olhar se essa execução de fato afetou alguma coisa. Se ela não afetou alguma coisa, aí a gente retorna algum tipo de exception também. A gente poderia aprimorar isso aqui, em vez de trazer um void, trazer um inteiro. Vamos trazer aqui um inteiro, em vez de void. E aí, dessa forma, a gente consegue atender isso que o Diego falou. Aí, no cenário da vida real, você vai ver esse cara inteiro para poder ver quantas linhas foram afetadas, ou o booleano, que é o que se usa mais, né? Para poder só saber se deu certo ou não. Ali, a gente, além de falar se deu certo ou não, a gente vai falar quantas informações foram afetadas. Exato. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, né? Fiz um retorno, né? Eu vou receber aqui um retorno desse execute no query, e aí eu vou botar aqui, se o retorno for menor que 1, aí eu disparo. Esse que o Marcos está usando ali, que é esse throw exception, ele está gerando uma exceção de propósito, entendeu? As exceções acontecem quando o banco cai, por N motivos, né? Naquele catch ali ele está interceptando. Ali ele está gerando uma exception. Aí ele escreve o que ele quiser. Isso aí vai ficar naquele event viewer do Windows, vai ficar em qualquer lugar que intercepta mensagem de erro. Num log da vida. Então aqui eu botei aqui, se tiver falha, ele vai dar um rollback e vai retornar 0. E aqui no commit, ele vai retornar o valor que eu passei aqui de retorno. Essa variável é retorno. Num cenário de delete, se o delete é por ID, em tese, você só tem uma pessoa com aquele ID. Isso. Mas tem cenários que a sua condição do where pode afetar mais de uma pessoa. Se fosse, sei lá, um delete meio esquisito, vamos dizer que o banco tivesse inconsistente e tivesse duplicidade e com o mesmo ID tivesse mais de uma pessoa. Você vai saber, porque ele vai te dizer quantos foram afetados. Se ele falar, por exemplo, 2, 3, você vai falar, opa, eu tenho inconsistência de dados lá no banco, entendeu? Exato. Então eu só fiz uma mudança aqui, eu trouxe o retorno aqui para fora do try catch. Consegui acessar ele no catch. Que o retorno aqui vai receber, né, a quantidade de linhas afetadas. Se o retorno for menor que 1, vai disparar o exception. Aí aqui, em vez dele retornar já direto, né, eu vou voltar para cá, dizendo aqui que houve o rollback. E aí aqui, em vez de fazer um retorno igual a 0, eu vou botar aqui só o rollback. E vou mandar retornar catch ali também, pessoal, você poderia ter mais de um, tá? O Marcos está usando um cara que é geralzão e pega qualquer tipo de exceção, mas dá para pegar exceções específicas. Eu poderia botar, por exemplo, um SQL exception. Só pega exception de SQL. E aí ele vai fazer caso ocorra alguma falha no SQL, que eu escrevi o comando errado, né? Aí ele vai fazer um erro de SQL. Mas aí eu posso ter, por exemplo, um erro de parâmetro nulo. Aqui, no reference exception. Seria o quê? Não trouxe resultado, o objeto está vazio. Então seria a especialização do meu exception. Que aí você pode tratar com mensagens ou com ações diferentes. Você pode ter mais de um catch. Você pode copiar aquele bloquinho de catch ali. Você pode ter N bloquinhos desse, um embaixo do outro, entre o finally e aquele catch. Você pode ter um monte. Cada um interceptando. Claro que você não teria o geral de cara, senão ele cairia no geral, né? Mas você teria os específicos que você quer olhar e fazer um tratamento. E, por fim, você teria um geral para poder ter uma ação tipo essa que ele colocou ali do rollback. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha com a galera aí da faculdade, do trabalho, do futebol. Bora ajudar esse canal aí a crescer e espalhar mais a mensagem do universo do desenvolvimento. Valeu!